Olá, sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. Eu sou a Aline Carneiro, professora de História, e, como grande parte dos professores da educação básica, estarei nessa semana completando a minha imunização contra o Covid-19, tomando a segunda dose da vacina. E claro que isso só é possível graças, em primeiro lugar, aos pesquisadores e aos cientistas que trabalharam incansavelmente para produzir as vacinas em tempo recorde e também graças ao Sistema Único de Saúde do Brasil, que é quem distribui as vacinas. Então, por causa disso, achei que era oportuno fazer uma videoaula contando rapidamente sobre a história do SUS e da saúde pública no Brasil. Vamos lá? Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, fique comigo até o final, tá certo? Então vamos lá? SUS é a sigla para Sistema Único de Saúde. Tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, mesmo que tenha plano de saúde, já foi atendido pelo SUS e eu imagino que você tenha algumas reclamações. Mas, caso você não saiba, o SUS é um dos maiores e melhores sistemas públicos de saúde do mundo. Inclusive, ele serve de modelo para outros países. Então, por que será que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, em ser atendidos pelo SUS? Acontece que o Brasil, ele é um país gigante. Então, em determinados lugares ainda é muito difícil ter como oferecer uma assistência integral e saúde de qualidade. Nós temos problemas também da falta de verbas para o SUS e o grande e velho problema da corrupção e do desvio de dinheiro. Mas, em sua essência, o SUS ele é um dos melhores sistemas do mundo. Por quê? Em primeiro lugar, ele distribui todas as vacinas que são recomendadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O SUS é responsável por mais de 90% de todos os transplantes de órgãos realizados no Brasil. E ele oferece tratamento gratuito contra o HIV e demais doenças crônicas, como tuberculose e vários outros tipos de câncer. Bom, o SUS ele foi criado através da promulgação da Constituição Brasileira, Constituição Federal Brasileira de 1988. Portanto, o SUS tem apenas 33 anos, a minha idade. Então, eu, durante muito tempo, antes de pesquisar, ficava me perguntando o que existia antes do SUS, como as pessoas eram tratadas antes de existir no Brasil um sistema único de saúde. Então, gostaria de convidá-los agora para a gente fazer rapidamente um passeio pela história da saúde pública no Brasil. Bom, vamos começar bem do comecinho. Antes da chegada dos portugueses, obviamente, os indígenas, os nativos que viviam na região de hoje é o Brasil, eles já sofriam de males e doenças. Mas eles conseguiam curar esses males e doenças através de toda a sabedoria, através de um conhecimento de ervas, um conhecimento medicinal que eles foram desenvolvendo através dos anos. É claro que com a chegada dos europeus, essas doenças, esses males que os indígenas tinham, eles pioram, porque os europeus trazem em seus corpos doenças novas, doenças para as quais os indígenas ainda não têm anticorpos. E esses europeus chegam e não oferecem, não criam nenhum atendimento de saúde, nada que vá preservar os corpos, nada que vá oferecer uma qualidade de vida melhor às pessoas que irão residir aqui nesse território. É claro que sempre vai ter a questão do dinheiro, o dinheiro sempre manda muito. Então, desde o início da colonização no Brasil, quem tinha dinheiro era tratado por médicos particulares. Quem não tinha dinheiro sofria muito com as doenças e precisava recorrer à medicina alternativa, ao conhecimento das ervas, dos curandeiros, das orações, enfim. Bom, quando os portugueses chegam ao Brasil, eu já disse que como autoridade, como Estado, eles não providenciam nenhum sistema de saúde. Mas junto com esses europeus, ou melhor dizendo, junto com esses portugueses que chegam
ao Brasil, a gente sabe que vêm os religiosos católicos e eles serão os primeiros a terem uma preocupação com a saúde. É aí, melhor dizendo, que serão fundadas as Santas Casas, que serão durante muito tempo no Brasil a única solução, o único paliativo para as doenças, para as questões de saúde das pessoas mais pobres. Então, a primeira Santa Casa de que se tem notícia, ela vai ser criada em Olinda, em 1539, seguida pela Santa Casa de Santos em 1543. É bom a gente deixar bem claro que geralmente esses espaços, as Santas Casas, elas ofereciam caridade e paliativos para as dores, porque ainda não se tinha no Brasil um saber científico, algo que realmente fosse eficaz no tratamento das doenças, né? Como se diz por aí, o que as Santas Casas ofereciam era um apoio e uma canjinha de galinha para as pessoas se sentirem um pouco melhor. Então, na época que a corte portuguesa vem para o Brasil fugindo de Napoleão, para ser mais específica, em 1808, o Dom João VI, ele vai começar a criar as primeiras escolas de medicina. Então, tem uma pequena melhora, porque o saber relacionado à saúde, ele vai ser mais científico, ele não vai ser tão alternativo assim, né? Por quê? Porque o Dom João, ele vai residir com a família dele no Brasil, então ele busca melhorar um pouquinho as coisas para ele, para a família dele, no máximo para a corte, né? Não para o povo, para a população em geral. O que vai acontecer? Na época do Brasil Império, essas escolas de medicina, elas vão virar faculdades, então tem uma pequena melhora. E o Dom Pedro II, ele irá criar órgãos para fiscalizar a higiene pública, sobretudo nos centros urbanos. A gente sabe que a higiene pública está profundamente ligada com a questão de saúde. Se os ambientes são mais limpos, consequentemente a população terá, né, uma melhor saúde e ficará menos doente. No Brasil República, é aquela época conturbada que a gente conhece, chamada época dos sanitaristas, né? Então, a gente tem figuras como Oswaldo Cruz, que terá uma preocupação em erradicar, né, em combater doenças como a febre amarela, a peste bubônica. O problema é que, nessa época dos sanitaristas, as vacinas são compulsórias, as pessoas são obrigadas a se vacinarem e é tudo feito de uma forma muito violenta. Por que eu estou dizendo isso? Não parece contraditório dizer que as pessoas não querem se vacinar e isso é ok? A questão é que nessa época do Brasil República, não se dava para a população explicação de como a vacina agia no corpo, como que a pessoa ficaria depois, então faltava informação. E a gente não pode esquecer que a gente está tratando de uma época onde o nosso país era muito, posso dizer que ainda é, né? Um país muito patriarcal, um país muito baseado no machismo. Então eu acredito que era muito difícil para os homens da época deixarem enfermeiros, homens desconhecidos entrarem em suas casas, descobrirem o braço das suas esposas, das suas filhas, para darem a vacina, né? Então tem muita coisa relacionada aí com essa época dos sanitaristas. Nos anos 20, serão criadas as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. O que era isso? Era uma espécie de fundo criadas pelas empresas e pelos seus empregados para que houvesse proteção desses funcionários quando eles ficassem doentes ou quando eles ficassem velhos e não pudessem trabalhar. O Getúlio Vargas, nos anos 30, ele vai reunir todas essas caixas e vai transformá-las em IAPs, Instituições de Aposentadorias e Pensões. Gente, eu prometo que eu não vou ficar falando muitas siglas, essas siglas são muito chatas, né? Mas algumas são necessárias. Então, as CAPs, elas eram baseadas na filiação por empresa. Cada empresa fazia sua caixa de pensão com seus empregados. O que o Getúlio Vargas faz é reunir todas essas CAPs, né, e transformá-las em IAPs,
Agora, ao invés da filiação ser por empresa, a filiação será por categoria profissional. Então aí vão surgir todas aquelas siglas aí, que se você tem mais de 40, 50 anos, você já ouviu em algum momento da sua vida. Então a gente vai ter a IAPM, né, dos marítimos, a gente vai ter IAPC, dos comerciários, e o IAPI, dos funcionários das indústrias. Percebam que todas essas instituições, elas vão oferecer alguma assistência de saúde, mas apenas para pessoas que trabalham com carteira assinada. Então, pensem aí, como que o resto da população que não tinha um emprego formal fazia na hora que ficava doente? Bom, como eu já falei, a única saída para essas pessoas que não tinham carteira assinada, que não contribuíam para algum tipo de previdência, era recorrer às santas casas, ou no máximo recorrer a um hospital universitário ou alguma casa beneficente. Bom, em 1966, já sob a ditadura, será criado o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, que em 1977, mais uma vez, será centralizado no INAMPS. Acontece que o INAMPS, ele sofreu, como outras instituições, muitas fraudes. Na década de 70, nós estávamos sob uma ditadura. Acontece que esse governo da ditadura, ele se preocupava muito com a segurança nacional e com o desenvolvimento industrial, e apenas 1% do orçamento era destinado para os cuidados com a saúde do povo. Por conta disso, nessa época, nos anos 70, houve, muitas mortes por meningite, por varíola e outras doenças mais. Então, a sociedade começou a pensar em conferências nacionais de saúde. Foram realizadas várias conferências. A mais importante delas foi realizada em 1986, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência produziu um relatório que deu origem ao SUS. O lema desse relatório era saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, o Sistema Único de Saúde, ele vai nascer, o embrião dele é esse relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e ele vai passar a existir a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, compartilhe e me ajudem a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Um beijo!